Saudações, meus amigos rockers, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Papo de Rock. Meu nome é Fred e hoje eu vou fazer um vídeo, cara. Vou trazer aqui 5 discos que eu acho assim fundamentais do rock progressivo. Bem, rock progressivo como vocês devem saber, né? Foi um movimento musical que teve seu auge ali na primeira metade da década de 70. E as maiores e mais importantes bandas do rock progressivo são inglesas, italianas, né, alemãs, principalmente inglesas, né? Então, assim, na primeira metade da década de 70 foi um gênero musical ali do rock que reinou, né? Reinou durante alguns anos. Já na segunda metade ele foi meio que eclipsado, assim, soterrado pelo punk e pela disco music. Mas na primeira metade da década de 70 reinou absoluto. E eu vou trazer para vocês aí 5 discos que eu acho que são assim fundamentais, né? São pedras fundamentais. 5 discos de 5 bandas. Por coincidência são todas inglesas. Depois que eu separei os discos foi que eu observei isso. Todos ali da primeira metade, né, da década de 70. Vou mostrar a vocês. Se você é um cara que já conhece do rock progressivo, provavelmente, talvez você conheça todos esses discos. Se você não está muito bem familiarizado com rock progressivo, eu acho que é uma ótima porta de entrada aí para você tentar, né, curtir aí o rock progressivo, porque nem sempre é muito fácil, né? Muita gente tem alguma dificuldade com o rock progressivo. São músicas mais complexas, músicas muito bem elaboradas, cheio de nuances, né? Então vamos lá, né? Chá de enrolação, vamos direto ao ponto aí. O primeiro disco que eu vou mostrar para vocês é um disco bem icônico aí, né? Quinto disco de carreira do Genesis. Disco de 74, que é esse aqui, ó, Selling England by the Pound. Olha, esse disco foi o disco mais bem sucedido aí deles, né? Pelo menos com a fase com Peter Gabriel, né? O Peter Gabriel, depois desse disco, lançaria apenas mais um disco, que é o Lamb Lies Down Broadway, um disco duplo, e depois ele sairia da banda. Mas esse aqui é o disco mais bem sucedido da banda, com o Peter Gabriel nos vocais. Aqui, cara, a banda tava com sua formação mais clássica, né? Tony Banks nos teclados, o Steve Hackett na guitarra, o Phil Collins na bateria, o Peter Gabriel nos vocais, né? O Mike Rutherford no baixo. E, cara, o que eu posso falar desse disco aqui, né, cara? Pra mim, foi o primeiro disco, assim, álbum do Genesis dessa fase, né, que eu conheci, porque aqueles discos lá dos anos 80, com o Phil Collins, a gente já, da minha geração, né, eu cresci, assim, nos anos 80, eu já conhecia alguma coisa ou outra, mas da fase clássica, assim, foi o primeiro disco que eu conheci do Genesis. Isso aqui é uma edição nacional, né, que saiu aqui pela EMI nos anos 90. Você pode ver aqui que a lombada é preta, né? É bem típico aí dos anos 90, né? Os primeiros CDs que saíram, depois começaram a sair com aquela lombada transparente, né? Chama-se aqui Definitive Edition Remaster, né? Olha, esse disco é maravilhoso, né, cara? Aqui tem faixas, assim, emblemáticas da banda, né? Dance with the Moonlight Night, I Know What I Like, foi a faixa que fez mais, assim, virou um hit, né? 30 of It, More Fool Me, com Phil Collins nos vocais, já antecipando que viria a ser, né, no futuro,
após a saída do Peter Gabriel. The Battle of Epping Forest, After the Ordeal, The Cinema Show e Isle of Plenty. Então, assim, cara, é um disco muito legal aí do Genesis, né? É um disco que costuma servir muito de porta de entrada, né? Porque se o cara não curtir esse disco aqui, cara, pelo menos dessa fase aí, né? Eu acho difícil curtir algum outro. Porque, por exemplo, antes desse tem o Foxtrot, né? O Trespass, o Nursery Crimes. Eu acho que esse aqui é o mais acessível entre esses discos, né? Bom, vamos para o próximo. O próximo disco é o da banda Camel. É o Mirage, segundo disco aí do Camel. Esse disco eu acho que é de 74. Deixa eu confirmar aqui, é isso mesmo. Disco de 74 do Camel. Camel é uma banda que o som, entre acho que todas essas que eu vou mostrar, é que tem uma música mais acessível, cara. O Andrew Latman é um baita de um guitarrista, né? Guitarrista, vocalista aí da banda. É o cara que carregou a banda nas costas esses anos todos, né? E aqui ele tinha como parceiros o Andy Ward na bateria, o Peter Bardens nos teclados e o Doug Ferguson no baixo. E aqui tem uma faixa que é uma faixa épica, né, cara? Que é Lady Fantasy. Lady Fantasy, faixa fantástica, cara. Faixa longa de 12 minutos e 43 segundos, com solo de guitarra magnífico aí do Andrew Latman, né? E o que é que ocorre, né, cara? Eu acho que, na minha opinião, o Andrew Latman, ele tem uma forma de solar, assim, de fazer solos, que lembra muito David Gilmour, cara, assim, no requinte, sabe? Aquele requinte, né, bem típico ali do David Gilmour. Acho fantástico aí a forma como ele sola. Então, esse disco aqui, para mim, é o melhor disco dos caras, segundo disco. E é um disco acessível, aqui não tem, assim, não tem muito espaço para muitas experimentações, né? É um som mais tranquilo. Então, eu recomendo aí que a pessoa que não esteja muito, como é que eu posso dizer, assim, adaptado, né, ao rock progressivo, começa por um disco como esse, né, como Mirage, uma banda como Camel, porque aí já vai abrindo as portas, né, vai conhecendo devagarzinho, escasso aí do Camel. Certo? Vamos lá para o próximo. Bem, o próximo é um disco assim de uma banda muito bem conhecida aí, né? Aclamada também. Todas essas bandas aí que eu tô trazendo são bandas conhecidas, né? Tô falando do Emerson Lake Palmer. Esse disco aqui, ó, auto-intitulado. Banda aí do Greg Lake, né? Greg Lake, baixo e voz. Cal Palmer, grande baterista, e o Keith Emerson no órgão e sintetizadores. Esse disco foi lançado em 1970, o primeiro disco dos caras, do trio. Como você percebeu aí, a banda não tem guitarras, é um som muito calcado assim nos teclados, né? E, cara, esse disco é fantástico, a capa é muito bonita. Olha só, abri aqui para você ver melhor. Capa muito bonita, 3 super músicos, né? Os caras já começaram aí sua carreira com um descasso. O disco abre com uma faixa que eu gosto muito, que se chama The Barbarian. The Barbarian é de excelente faixa, cara. E fecha justamente com uma das canções mais lindas aí da época, que é Lucky Man. Putz, cara, dá uma escutada em Lucky Man e vê que beleza, cara, é de chorar essa faixa. É quase uma balada, né? Uma faixa assim viajante, emotiva, muito linda mesmo, Lucky Man. Eles encerram justamente com essa faixa, mas o disco para mim é o melhor disco dos caras.
Eu gosto muito também do Trilogy. Tem o mais aclamado talvez seja o Brain Salad, né? Mas para mim esse aqui é o meu disco preferido dos caras. Primeirão aí, de 1970, Emerson Lake Palmer. Bom, o penúltimo disco que eu vou mostrar aqui para vocês é um disco do Gentle Giant, né? Gentle Giant, que é esse aqui, Acquiring the Taste, segundo disco dos caras, lançado em 71. Olha, aqui é a banda dos irmãos Shulman, né? Tem 3 membros aí da família Shulman aqui na banda. A banda, acho que nessa época aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, era um sexteto. Tá aqui a foto dos caras. Mas os irmãos Shulman dominavam não só numericamente, mas também eram os caras que as músicas eram deles, né? Eram os compositores, eram os principais músicos. Cara, e aqui tem muita experimentação, não é um disco fácil, é um disco com muita experimentação. Para você ter uma ideia, eles chegaram a tocar 30 instrumentos aqui. Tem instrumento que você não sabe nem o que é, né? Você ouve assim, você nem imagina o que é aquilo lá. Você olhar a lista lá de instrumentos que os caras tocam, você diz, pô, mas o que é isso, cara? Então é um som muito cheio de experimentalismo. Tem faixas que com pouca guitarra, né? Geralmente as guitarras entram num momento assim de uma viagem, né, cara? Tem uma explosão de guitarra assim de repente, né? Mas tem muito teclado, muitos instrumentos assim que não são muito usados no rock, né? E esse disco é fantástico, né, cara? Pra mim é o melhor disco dos caras. É um disco assim que eu gosto pra caramba. É uma banda que não é muito fácil, não é um disco de fácil audição. Esse disco é produzido pelo Tony Visconti, conhecidíssimo, né, Tony Visconti. E a capa, se você observar, ela tem um duplo sentido aí, né? Eu vou precisar abrir a capa para você perceber que não é o que você está pensando, né? Uma língua aí, né? Passando aqui parece na verdade é uma fruta, ó. A capa aberta é assim, ó. Cara, esse disco é como eu falei, acho que pra mim é o disco mais perfeito aí dos caras. Eles têm discos ótimos, né? Como o Octopus, o Three Friends, né? Mas esse aqui, eu acho que eles atingiram assim o auge, né? O auge deles aí. Gentle Giant, Acquiring the Taste. Recomendo aí que você dê uma escutada. Se você não curtir esse disco, eu acho que é difícil você vir a curtir os demais discos da banda. E, cara, o quinto disco aqui, né, não podia faltar na minha lista. O quinto disco que eu vou mostrar, né, na verdade, como eu disse, aqui não é um ranking. É justamente também o quinto disco da banda, lançado em 72. É o Close to the Edge. Close to the Edge, cara, disco do Yes. Nossa, cara, esse disco é fantástico, né, cara? Descasso aí do Yes. É um disco que tem apenas 3 faixas. Como a faixa título, né, que é Close to the Edge, que se divide em 4 suítes. Depois vem a faixa And You and I, também em 4 suítes. E fecha com Siberian Catru. Então é um disco que tem apenas 3 faixas, mas assim, com muitas mudanças, né, de andamento. São uma faixa de 18 minutos, ela realmente vale por umas 4 faixas, né? Porque ela varia demais, né? E aqui a banda tá com a sua formação mais emblemática e clássica, né? John Anderson na voz, Bill Bruford na bateria, Chris Squire no baixo e voz,
Steve Howe, guitarra e voz, e o Rick Wakeman nos teclados. Esse seria o último disco aí do Bill Bruford, né? Após esse disco ele sai do Yes, vai para o King Crimson, que é outra bandaça também aí do rock progressivo, né? Mas para mim esse disco aqui, cara, talvez seja o melhor disco de rock progressivo aí de todos os tempos. Close to the Edge. Não é um disco fácil, não é um disco muito fácil, para quem não está habituado, né, com o estilo. A primeira vez que eu ouvi esse disco, eu não gostei. Confesso que precisou passar uns 10 anos para que eu ouvisse de novo e fosse me acostumando aos poucos. Hoje é isso que eu tô falando. Para mim é um dos melhores discos aí do rock progressivo. Vai ter gente que vai dizer que o Fragile é melhor do que esse disco, né? Que é outro disco do Yes também, o Fragile. Acho que é até posterior a esse, se eu não me engano. Não lembro agora se é posterior ou anterior, mas acho que é anterior. The Yes Album também é um descasso. Poderia ter colocado o The Yes Album, o Fragile, mas eu gosto mais desse mesmo, sabe? Esse disco aqui, eu acho essa capa também muito bonita, né? E, cara, pra mim aqui... E eu vou dizer um negócio pra vocês. Eu acho que você pegar aí os caras que curtem o rock progressivo mesmo, né? E pedir pra eles fazerem 5 listas, assim, de descassos clássicos aí do rock progressivo. Eu acho que pelo menos 3 aí que eu trouxe aqui vai constar em quase todas as listas, cara. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não curte o rock progressivo, você pode tentar dar uma escutada nesses discos, né, para ver se é sua praia ou não, para ver se existe a possibilidade, né, de você ir se acostumando com o estilo. E se você já curte o rock progressivo, você coloca aí, né, nos comentários quais são os 5 discos seus 5 discos que você indicaria para alguém. Ou você acha que tem algum disco aí que não deveria estar nessa lista? Algum que você colocaria, você trocaria? Eu falei, né, cara, eu poderia ter colocado um do King Crimson, né, o In the Court of the King Crimson, ou algum outro do King Crimson, né, tem o Red, por exemplo, que talvez seja o meu preferido. Poderia ter colocado algum do Eloy, Mood Blues, mas fechei com esses 5 aí, beleza? Então vocês comentam aí, falem aí o que vocês acham, se vocês curtem rock progressivo, qual desses discos vocês mais gostam, qual que você não gosta. Valeu? Deixe seu like, repasse aí esse vídeo para a gente conseguir alcançar mais pessoas. Se inscreva aí no canal se você não for inscrito. Obrigado por ter chegado até aqui e até o próximo vídeo aí. Valeu? Até mais.